Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Felipe, consultor técnico da empresa FGM e hoje eu vou mostrar para vocês esse produto incrível, lançamento de 2020 da FGM para vocês, que é a resina Vitra APS Unique. É uma resina para todas as cores. Com relação à definição da Vitra APS Unique, ela é uma resina composta, fotopolimerizável, radiopaca, de cor única para todas as tonalidades de dente, para uso em restaurações anteriores e posteriores, indicada para todas as classes de cavidades. Quando eu falo em cor única, é que essa resina, você não vai precisar escolher tonalidades A1, B1, A2, tá? Essa resina ela já vem na seringa com uma tonalidade só e ela vai usar das suas propriedades para copiar a coloração da estrutura dentária. Ela tem um conteúdo de carga inorgânica de 72 a 80% em peso e 52% a 60% em volume, com partículas de carga de tamanho médio de 0,02 a 0,7 microns. A resina Vitra PS Unique ela tem como composição básica ingredientes ativos e inativos. Em relação aos ingredientes ativos, ela tem uma mistura de monômeros de metacrilato, composição fotoiniciadora, que é o nosso sistema APS, coiniciadores, estabilizadores e silano. Com relação aos ingredientes inativos, ela tem vidro, boro, alumínio e silicato. Ela ainda apresenta BPA Free, né, que é uma resina e seringa livres de BPA. Ela é produzida com uma partícula de vidro shot e, como eu falei antes, tem o nosso sistema APS, de fotopolimerização. Com relação à Vitra APS Unique, lembra quando eu falei em relação à coloração? Então, quando a luz incide e a resina ainda não está fotopolimerizada, como nós podemos ver aqui nessa primeira imagem, a pessoa que observar o material restaurador, o compósito, ele vai apresentar uma coloração branca, tipo um branco opaco. Tá? Porém, após a fotopolimerização, quando a luz incidir na restauração, nós vamos observar a resina na sua coloração, puxando a cor do substrato dental. Então, antes de fotopolimerizado, ela vai apresentar uma coloração branca opaca e após a fotopolimerização ela vai sofrer um processo de mimetização, vai copiar a cor do dente e então nós vamos ter um aspecto de cor natural. Olha só essa imagem que legal. Então nós temos a imagem antes da fotopolimerização, né, com as resinas, como eu falei antes, na coloração opaca, em diversas tonalidades diferentes, no azul, no verde, no amarelo, laranja e vermelho. E após a polimerização, olha como a Vitra PS Unique conseguiu copiar muito bem a cor do substrato dentário, né? Com relação às indicações do compósito, né, ela é um compósito indicado para o uso em dentes permanentes e decíduos, usado em restaurações diretas, em dentes anteriores e posteriores, das classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então ela pode ser utilizada em todas as classes para dentes permanentes e decíduos. Porém, pessoal, quando nós falamos em todas as classes, nós temos que tomar um pouquinho de atenção em relação às classes 3 e classe 4 de restauração. Por quê? Porque quando nós formos fazer esse tipo de procedimento, nós devemos, antes de aplicar a Vitra PS Unique, fazer uma camada, utilizar uma base na cor da resina que você vai querer restaurar esse dente. Então, não dá para simplesmente colocar a Vitra PS Unique, pois ela não vai mimetizar o substrato dentário, nem aqui e nem aqui, com esse fundo escuro. Ela precisa ter um fundo na coloração do dente, para depois então você utilizar essa Vitra PS Unique. Ah, mas em classe 2 tem algum problema? Não, tá? Vocês vão perceber que em classe 2, inclusive tem um caso clínico que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente para vocês, vocês não precisam se preocupar em relação a essa base com uma outra resina. Vocês podem estar utilizando a Vitra PS Unique em toda a restauração, que ela vai conseguir mimetizar bem a cor do dente, tá?
Ela tem alta estética com simplicidade, né, onde nós temos um excelente brilho e polimento da restauração devido às suas características, né, das partículas de carga. Então, olha aqui, gente. Nós temos uma restauração de amálgama, né, já fraturada, que precisava ser trocada, certo? E então, aqui nós já temos o aspecto final de uma restauração realizada apenas com a Vitra APS Unique. Olha o resultado estético incrível que essa resina nos proporcionou. Uma das características dela é que a Vitra APS Unique ela consegue copiar cor de dentes do A1 ao D4 com apenas uma resina. Então, o dentista ele pode ficar tranquilo que quando ele for utilizar esse tipo de material, ele não vai precisar se preocupar em relação à escolha de cores. Por quê? Porque essa resina ela vai, como eu falei antes, copiar a cor do substrato dentário. E essa cópia ela vem do A1 ao D4. Então, todas essas tonalidades da escala Vita, né, vão conseguir abranger os nossos procedimentos restauratórios. É uma resina que não requer estratificações, né, diferentemente da Vitra PS, por exemplo, onde nós precisamos fazer camadas de dentina, camada de esmalte, camadas trans e por aí vai. A Vitra PS Unique não. Como ela copia a cor do substrato, ela já nos dá a característica do dente. Ela possui uma seringa inteligente, né, onde ela tem um bico dosador, que é esse aqui, onde nós evitamos desperdícios, reduz os riscos de contaminação cruzada, né, o que envolve as questões de biossegurança. Por quê? Porque o dentista ele não vai precisar inserir a espátula dentro da seringa para retirar esse compósito, né, ele vai simplesmente girar o êmbolo e então passar a espátula nessa região e remover apenas o que for necessário. E tem também a tampa Smart Lock com fechamento seguro, ergonômico e prático. Com relação à tecnologia APS, que é o sistema fotoiniciador que faz parte dessa resina, o sistema iniciador APS ele nos dá um maior tempo de trabalho em ambiente iluminado pelo refletor. Tá? Algumas pesquisas mostram que as resinas com o sistema APS elas têm até 4 vezes mais tempo de trabalho do que as resinas que não possuem esses fotoiniciadores. Tá? Então você pode colocar o refletor em cima da Vitra APS Unique que ele não vai polimerizar devido ao sistema APS. O sistema APS também faz com que o compósito seja compatível com todos os fotopolimerizadores emissores de luz azul, e também há um aumento nas propriedades mecânicas e grau de conversão. Então aqui, gente, lembra quando eu falei do caso clínico da classe 2? Então nós temos um caso clínico, né, que foi realizado com Vitra PS. Nesse caso aqui, como nós temos diferentes cores no substrato, foi feito foi mascarado esse fundo dessa cavidade, né, como vocês podem perceber aqui na figura 2, para que a resina Vitra PS Unique não copiasse essa coloração. Certo? E olha só que legal essa foto. Nós temos aqui a Vitra PS Unique antes da polimerização, na sua coloração mais branco opaca. Após a polimerização, já copiando a cor do substrato dentário. E olha aqui que interessante. Próxima à matriz, percebam que ela está um pouco mais acinzentada. Por quê? Porque ela está mimetizando, copiando a cor dessa matriz. Ah, mas isso vai influenciar no resultado final? Como vocês podem ver na última figura, não. Ela não influenciou, porque após nós preenchermos com a Vitra PS Unique nessa região, que não estava preenchido antes, ela também copiou essa coloração dessa resina do substrato dentário, deixando essa coloração bem homogênea, tá? Então aqui tem um vídeo bem interessante para vocês entenderem bem o funcionamento da Vitra PS Unique, que eu vou estar mostrando para vocês. Essa é a nossa seringa, né? Então aqui nós temos uma cavidade classe 1, a Vitra PS sendo inserida na cavidade pela forma incremental, isso é importante deixar claro, tá, pessoal? Esse tipo de resina ela tem que ser restaurada pela técnica incremental, com um incremento de até 2 milímetros de espessura. Então, após a polimerização da primeira camada, olha que incrível, ela já copiando a cor do substrato.
Então, toda a anatomia sendo realizada no procedimento restauratório. Olha a diferença de tonalidades, né? Antes da polimerização e agora após a polimerização. Olha o branco opaco, caracterizado. Após a polimerização, mais uma camada. Olha que incrível esse efeito que essa resina dá. Fica muito mais fácil de trabalhar dessa forma, porque o dentista ele já tem uma segurança muito maior, pois ele sabe que a resina vai conseguir copiar o substrato dentário. Olha só que legal que ficou essa restauração, todas as características anatômicas, brilho, anatomia, né? Como eu falei antes, com apenas uma resina. Com relação aos benefícios que a Vitra PS Unique nos proporciona, ela nos proporciona uma redução do estoque, porque não vai ser necessário o dentista ficar armazenando resinas de cores muito diferentes, por exemplo, resinas na tonalidade B, C, enfim. Elimina o risco também de vencimento de cores de baixo giro, por exemplo, A4, B3 e por aí vai. Com relação ao resultado estético, nós temos resultado estético de modo simples, ao alcance de todos, porque ela, como ela copia a coloração do dente, né, mimetiza essa estrutura dentária, nós vamos conseguir ter um resultado muito mais rápido, muito mais tranquilo de alcançar, sem a preocupação de selecionarmos cores, né, que vai ser o próximo benefício que eu vou falar, ganho de tempo na seleção de cor. Menor chance de erro, porque ela vai copiar a cor do dente, um aumento na produtividade e praticidade. Ela é uma resina muito prática de se trabalhar, em todos os sentidos. E aqui, pessoal, eu coloquei uma perguntinha. Concorrente, né? Não existe concorrente para a Vitra PS e Unique em território nacional. Ela é a única resina do mercado nacional que consegue reproduzir perfeitamente o efeito camaleão, que seria copiar as tonalidades do A1 ao D4 dentro da escala Vita. Então não existe resina hoje aqui no nosso mercado brasileiro que tenha esse efeito com apenas uma seringa. Então essa foi a apresentação de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Aproveitem esse produto incrível que está à disposição de vocês, porque realmente ela é um diferencial no nosso mercado para trazer muita praticidade ao dentista no consultório odontológico. Muito obrigado e bom dia a todos.